onde estaremos ministrando a palavra do Senhor. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós iremos ministrar até o versículo 5, porque o texto é muito longo, muito grande, e para que a pregação não se estenda, não seja muito longa, né? Esse sermão dá para dividir em 3 partes. Então essa seria a primeira parte que estaremos ministrando, para que não fique muito longo, e hoje nós precisamos ter uma coisa mais concisa, mais resumida, para que todos possam compreender e trabalhar melhor as ideias. Então hoje estaremos trabalhando dos versos 1 a 5. Então Mateus 5, de 1 a 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só até aqui. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que, diferentemente dos sacerdotes da época de Cristo, que estavam corrompidos ali no templo de Jerusalém, que tinham um lugar certo para ensinar, ensinavam de forma equivocada a palavra de Deus. Jesus não tinha um lugar certo para pregar. Então, na montanha, ele subiu a montanha, e ali, de uma forma incômoda, ele pôde fazer o seu sermão mais longo, o Sermão do Monte. De uma forma estratégica também, porque pelo eco que se tem no monte, a sua voz chegava a todas as pessoas. Mas veja que era uma forma até incômoda de se pregar a palavra de Deus. Então Jesus, assim como os profetas, assim como João Batista, saíram do templo corrompido para levar a palavra de Deus à própria natureza. Então Jesus pregou a beira-mar, nesse momento está pregando no monte. É interessante que, assim como Moisés subiu ao monte para buscar a palavra de Deus, Jesus subiu ao monte para explicar a palavra de Deus. Segundo um comentarista do pastor Matthew Henry. Então, a questão que nós vamos propor para vocês nesta noite seria a verdadeira felicidade que vem do Senhor. As bem-aventuranças, a felicidade de servir a Deus. Então, qual é a questão? Qual que é o significado de felicidade? E onde podemos encontrar a verdadeira felicidade? Por que nós vamos estudar esse aspecto? Porque bem-aventurado nada mais é do que a tradução de muito feliz. Muito feliz. Pessoa feliz. Mas, o que é felicidade? E como podemos encontrá-la? Pessoas passam a vida toda almejando encontrar a felicidade. Muitas vezes não a encontram. Muitas vezes também temos uma ideia errada do que é felicidade. E por isso, procuramos nos lugares errados. Glórias a Deus que nos conduz em triunfo e nos guia pelas veredas da felicidade. Porque Jesus Cristo, sim, Ele mesmo, nos mostrará o caminho a seguir. Nossos olhos abrirá, Deus nos guiará e junto a si nos conservará. Então o Sermão do Monte, Jesus Cristo, Ele trabalha muito essa ideia de como ser feliz. As muitas curas milagrosas que Jesus efetuou foram narradas no capítulo anterior de Mateus. Tudo que ele efetuou na Galileia tinha o objetivo de confirmar a sua divindade e autoridade. E com isso de expor as pessoas a receber instruções de alguém em que eles haviam enxergado grande poder divino e grande bondade. Provavelmente esse sermão era o resumo ou ensaio
do que Jesus tinha pregado de cima a baixo na Galileia, nas sinagogas, à beira-mar, enfim. E o seu texto principal, o seu mote, a sua ideia principal era uma só: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, o sermão que nós ministraremos hoje é sobre a primeira parte desse texto, mostrando o significado de arrepender-se. Afinal, essa é a pregação de Jesus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas qual o significado de arrepender-se? O que isso significa na prática? Então, nessa primeira parte, Jesus ensina qual é a verdadeira felicidade e como podemos recebê-la. Você vê que vai até acho que o verso 12, se não me engano, de várias bem-aventuranças, onde trabalharemos aos poucos. Então, hoje, vamos até o versículo 5. De modo que nós temos que pensar, refletir, que a visão de mundo cristã reformada, que é que a nossa igreja abraça, é que tudo foi criado por Deus, todas as coisas, o cosmos, ou seja, todo o universo, os significados, também todos os universais, tudo que faz sentido, o sentido de cada coisa. Deus criou tudo isso. E tudo está debaixo da soberania de Deus. Nada escapa do seu poder. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para os irmãos é que o homem foi criado para viver na presença de Deus, para glorificá-lo, adorá-lo e servi-lo. Então vejam, essa dependência de Deus, já que somos criaturas dele, é a única forma de termos uma vida completa e repleta de verdadeiros significados. Infelizmente, não é isso que acontece na maioria das vezes. Uma vez que o ser humano, influenciado por Satanás, ele decidiu romper com Deus, buscar uma pretensa autonomia, e deixou a santidade de lado, abandonando a presença de Deus e seguindo a influência de Satanás. Acabou entrando num círculo vicioso e sem fim, já que a pretensa autonomia do homem em relação a Deus tem levado a humanidade a grandes situações desastrosas, a infelicidade desde os primórdios da civilização. A busca pela autorrealização, a busca pela felicidade longe de Deus tem levado o homem, o ser humano, ao caos, onde a felicidade é alcançada por breves momentos, a ponto de existir um pensamento de que a felicidade é a reunião de momentos felizes ao longo de uma vida. O ser humano decaído, ele não percebe que a única maneira de viver uma vida plena de significados é na presença de Deus, onde encontramos o Shalom, a paz de Deus, a qual excede todo entendimento. Meus irmãos, a felicidade não é ser alguém que realiza, nem que possui fama, riqueza, poder, já que biblicamente falando, especialmente nos ditos de Jesus Cristo, a felicidade, ou a bem-aventurança, ela está em uma vida de serviços em honra e adoração a Deus. A felicidade está em termos recebido a graça salvadora de Deus, que nos transformou em seus filhos adotivos, por intermédio de Cristo Jesus, onde nós deixamos de ser meras criaturas para sermos servos, amigos e filhos adotivos do Senhor. Jesus Cristo nos ensina que para sermos felizes, precisamos viver na presença de Deus e viver segundo os princípios bíblicos de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Pastor João Calvino, em sua obra Exposição de Hebreus, nos traz uma reflexão sobre o tema. Tudo quanto os filósofos têm inquirido sobre o sumo bonum revela estupidez e tem sido infrutífero, visto que se limitam ao homem em seu ser intrínseco,
quando é necessário que busquemos a felicidade fora de nós mesmos. O supremo bem humano, portanto, se acha simplesmente na união com Deus. Nós o alcançamos quando levamos em conta a conformidade com a sua semelhança. Portanto, meus amados no Senhor, uma vida de sabedoria e maturidade espiritual, ela possui implicações práticas, já que o amor de Deus não é apenas teórico, mas muito prático. Isso significa que nós devemos viver na contramão do pensamento do nosso tempo presente, pós-modernismo. Nós devemos viver, ao contrário, como separados para Deus, separados os santos em Cristo. O que significará, na prática, entrarmos em conflito teórico e prático com a cosmovisão pós-moderna, o pensamento vigente, onde cada um tem a escolha, não existe uma verdade absoluta, mas cada um tem sua própria verdade, onde a busca pela autossatisfação, a busca pela autorrealização, pelos prazeres, na busca desesperada por felicidade, buscam-se diversas escolhas, e todas sem Deus. Esse é o pensamento deste mundo, onde cada um tem a sua verdade, cada um quer seguir seu próprio caminho, e a busca pela sensualidade, a busca pelo prazer, o hedonismo, isso é que rege, onde a vida pública se resume a expor a vida privada de personalidades públicas. Não interessa o que a pessoa faz, interessa o que ela aparenta, o que ela declara. Nós vemos que na vida pública os pecados privados são expostos publicamente para serem julgados pelas pessoas, e não se leva em consideração o que é o bem para a sociedade, o que é o melhor para a sociedade, mas sim aquela imagem, aquela ficção. É isso que está acontecendo, onde não tem uma coletividade, mas sim objetivos individuais que tentam se somar num coletivo, o que não é possível. Então a busca pela felicidade acaba encontrando um travamento, porque sem Deus não é possível. Então nós, como igreja, servos de Cristo, buscando estar na presença de Deus, nós com certeza entraremos em conflito na contramão do pensamento deste mundo. Significa, meus irmãos, dificuldades, perseguições. Por isso, precisamos da força do Espírito Santo para nos capacitar a enfrentarmos a grande rebelião liderada por Satanás e pelos homens decaídos, os sábios de nossa geração, entre aspas, né? Sábios de nossa geração. Então hoje iremos trabalhar os seguintes aspectos. No primeiro ponto, a felicidade humana e a bem-aventurança, verso 3. Segundo ponto, o choro bem-aventurado, uma emoção contracultural, verso 4. E a mansidão como expressão da revolução cristã, verso 5. Então, vamos para o primeiro aspecto, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Se a gente analisar esse tema sem se aprofundar nos detalhes, podemos imaginar que feliz é aquela pessoa que não é orgulhosa, pessoa que é humilde, que não tem vaidade. Ou então, dependendo do significado, podemos achar que a pessoa bem feliz é a pessoa que é pobre, que é miserável, de condições financeiras parcas. Porém, não é esse aspecto que a palavra de Deus trata. A tradução do hebraico Esher, o significado básico é muito feliz. Para o judeu, o significado fundamental é o aspecto espiritual e a comunhão com Deus. Então, bem-aventurado Esher tem a ver com comunhão com Deus, tem a ver com estar na presença de Deus. O que é diametralmente oposto à ideia cultural grega a respeito do que é felicidade. Porque para os gregos, a felicidade está em possuir saúde, bens materiais, filhos, riquezas,
também trazendo junto a ideia de beleza e harmonia. Por que eu falo pensamento grego? Porque o pensamento básico da sociedade ocidental está baseado no pensamento greco-romano, da filosofia greco-romana. Então, todos nós aqui, de certa forma, acabamos tendo influência desse pensamento grego até os dias de hoje. Então, a ideia de felicidade não é o que você tem com Deus, mas o que você tem. Carro, casa, roupas bonitas, filhos bonitos, filhos com saúde, bom emprego, bom dinheiro, não falta nada. E tudo isso tem a ver com a ideia grega de beleza e harmonia. Porém, a verdadeira felicidade, segundo as Escrituras, está associada à confiança em Deus, no refúgio dele, na disciplina de Deus, na educação, em ser escolhido por Deus, em ter os pecados perdoados. Então Jesus Cristo enfatiza em seu Sermão do Monte que muito feliz realmente é aquele que é o indigente, é o mendigo. Mas não é um mendigo comum. O mendigo comum também, com certeza, pode ser um mendigo que Cristo está se referindo aqui. Mas é um mendigo espiritual, um indigente espiritual. Ou seja, aquele que compreende que nada tem a oferecer para Deus. E também que depende totalmente de Deus para tudo. O mendigo espiritual compreende a sua própria situação de miséria, provocada pelos seus próprios pecados, e da real necessidade da obra trinitária da salvação e redenção. Meus irmãos, a lei de Deus, ela não nos salva da nossa condenação, muito pelo contrário, nos condena. Mas a lei de Deus é a nossa pedagoga, a nossa professora, pois ela nos ensina o padrão perfeito de santidade exigido por Deus. E a lei aponta para os nossos próprios pecados, demonstrando o quê? Que estamos condenados e necessitamos da graça de Deus. Necessitamos da salvação redentora e justificadora de Jesus Cristo. Vejam que na oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, indica que não temos condição de pagar essa dívida com Deus. É uma dívida impagável. Desculpe a anedota, mas semelhante à dívida dos Coríntios, é impagável. Nossa dívida com Deus não tem como ser paga por nós. Por isso devemos lembrar sempre que nós somos indigentes, mendigos espirituais. Além disso, somos devedores a Deus. E observem que a nossa dívida aumenta a cada dia. Cada dia que passa, a gente apronta mais. Cada dia que passa, cresce a lista dos nossos delitos e pecados. Mesmo que peçamos perdão a Deus, tenhamos arrependimento, a nossa natureza humana nos leva a pecar. O que nós temos que estar sempre numa luta para evitar o pecado. É uma luta. Mas essa dívida sempre cresce. Se não fosse a graça remidora de Jesus Cristo, que recebeu todos esses pecados em nosso lugar e derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que nós então fôssemos justificados diante de Deus e pudéssemos ter acesso ao altar do Senhor. Conforme Romanos 6,23, meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O crente fiel, meus queridos, ele vive para a glória de Deus e busca a santidade, fugindo do pecado e das coisas que desagradam a Deus. Mas como eu disse, a nossa natureza humana imperfeita acaba dificultando a nossa busca pela santificação. Pois sabemos, né, que o pecado está em todos os seres humanos. Portanto,
humilde de espírito, ele reconhece a sua situação miserável e volta-se para Deus confessando os seus pecados e a sua necessidade de Cristo, sua necessidade de salvação, ou seja, clama pela graça e misericórdia de Deus em sua vida, mediante a obra redentora de Jesus Cristo. O que nos leva ao segundo aspecto, o choro bem-aventurado, uma emoção contracultural. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amada igreja, nós temos que estar atentos, porque não é qualquer choro, ou seja, não é por qualquer motivo de tristeza que seremos bem-aventurados. Não é devido a luto, quando os nossos queridos morrem, ou por doenças que não têm cura, ou por estarmos sofrendo necessidade financeira. Não é isso que o texto nos traz. E principalmente quando a tristeza é provocada por motivos pecaminosos e opositores à vontade de Deus. Não é isso. Porém, existem tristezas profundas que nos trazem grande felicidade. Tristezas aprovadas por Deus, que refletem corações dispostos a obedecer a Deus. O contexto do verso em questão, nós vemos que os humildes de espírito, sob a ação do Espírito Santo, reconhecendo a sua grave situação de indigência espiritual e ainda devedores a Deus, os quais receberam a graça e a misericórdia, a salvação em Cristo Jesus, todos eles, certamente, todos nós, quando estamos em Cristo, choramos de arrependimento. Tenho certeza. Assim foi comigo, não sei com cada um de vocês, mas no momento de conversão, no momento que você compreende quem você é e a sua necessidade de Cristo, a sua vida, a gente chora. Eu já vi muitas conversões e há um choro profundo de arrependimento, choro de amargura, de tristeza, pela vida que a pessoa tem levado diante de Deus. E esse choro de tristeza pelo pecado, de arrependimento, é um choro que leva a uma felicidade, leva à presença de Deus, leva à salvação, esse arrependimento. E esse choro também, de tristeza, de contrição pelo arrependimento, traz uma tristeza profunda, mas em seguida leva a um choro de alegria, de júbilo, pela graça da salvação recebida em Cristo. Quando nós temos acesso a Cristo, a sua salvação, nosso coração se enche de gozo, de júbilo, de alegria. É um choro, então, de alegria. Portanto, os humildes de espírito são bem-aventurados, porque após a tristeza profunda, recebendo a graça de Deus, após confessar os pecados e confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixam para trás o velho homem, sendo consolados pelo próprio Deus através do Espírito Santo, que transforma o choro em grande alegria. Então veja que o texto nos traz a ênfase na palavra consolo, destacando então o grande consolo de Deus para os redimidos em Cristo. E dentro dessa perspectiva de arrependimento, de choro pelo pecado, arrependimento, choro de alegria, mudança de vida implantada pelo Espírito Santo, tudo isso deixando o velho homem para trás, leva a uma mudança de atitude por parte da pessoa, uma mudança de pensamento, mudança de sentimento, que nos leva ao terceiro ponto, a mansidão como expressão da revolução cristã. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui da mesma forma também, não podemos nos equivocar. Manso não é aquele que seja uma pessoa fraca, uma pessoa boba, que todos se aproveitam dela,
não tem reação diante dos problemas? Não é isso que o texto está dizendo. Esses mansos que herdarão a terra, tem outro aspecto envolvido nisso. Os ensinos sagrados de Jesus Cristo, eles levam os seus discípulos a um caminho contrário ao pensamento humano. Então, ser manso, segundo Jesus Cristo, é uma revolução cultural. Ser manso não é fazer o que o mundo ensina para fazer diante das circunstâncias. Mas o pensamento de Cristo, o ensino de Cristo, é contrário ao pensamento mundano. Os sentimentos, pensamentos, as volições, vontades e atitudes práticas que são requeridos daqueles que servem a causa de Cristo são uma verdadeira revolução cultural. E essas coisas somente podem ser alcançadas mediante a aplicação do Espírito Santo nos nossos corações. O próprio Jesus Cristo, Verbo encarnado, cumpriu a sua missão messiânica. E vejam o que aconteceu. O Messias enviado por Deus Pai, na plenitude dos tempos, ele cumpriu o seu papel na salvação, na redenção dos eleitos. Porém, claro está que ele foi um personagem que contrariou as expectativas políticas do seu povo. Então, na sua época, os judeus esperavam um descendente de Davi que fosse um libertador político, que levasse o povo a uma vitória diante dos romanos. Então, esperavam um rei poderoso, filho de Davi, que os libertasse da opressão naquele tempo dos romanos. E essa é a expectativa messiânica, de um profeta, rei que os libertasse politicamente e fosse novamente um rei independente. Essa é a expectativa. Porém, Cristo ele contrariou essas expectativas políticas do seu povo, porque o papel de Cristo é muito mais importante do que um papel político, um papel de libertador. Cristo, ele foi além, ele libertou o seu povo, e eu digo povo eleito, aqueles escolhidos por Deus. Cristo libertou o seu povo das trevas do pecado e da morte eterna. Em Cristo nós temos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. E somente através do Espírito Santo podemos compreender essas coisas e guardar no coração o significado da obra redentora de Cristo. Então aqui, Jesus Cristo ensina, nesse sermão do monte, como seus servos devem manifestar a sua fé no Senhor Deus. Vejam que as atitudes práticas devem ser o reflexo de um coração transformado por Deus. A mansidão, do grego praus, significa uma amizade suave e gentil. Também significa gentileza, humildade, cortesia, consideração, amabilidade, meiguice, brandura. Será que nós temos sido assim? Ser manso não significa ser fraco ou omisso. Aristóteles entendia que na mansidão havia a combinação perfeita entre força e suavidade. Porém, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com o contrário da mansidão, que é a ira. A ira, ela é perigosa, porque nós somos imperfeitos e também limitados de entendimento. Então, mesmo que dentro dos seus direitos, dentro da sua razão, a prática da ira leva ao pecado e também leva a problemas de relacionamento. Palavras ditas com ira jamais são apagadas para a pessoa que a recebeu. Mesmo que haja perdão, como diz o ditado, né? Quem apanha nunca esquece, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, nós devemos ter cuidado com a ira,
que a ira é destrutível. Somente em Deus a ira é perfeita, porque Deus é santo e perfeito, e nele todos os atributos, e quem o pratica também, Deus se ira, e todos aqueles que praticam pecado, todos aqueles que se rebelam contra Deus, estão debaixo da sua ira e condenação. Então veja que a mansidão vai no caminho contrário. A mansidão também, meus amados, se revela na correção e na disciplina. Mansidão não significa compactuar com os erros, mas ao contrário, significa corrigir com amor, corrigir com humildade. Então devemos ter esse desejo de conduzir os irmãos à verdade, em amor e piedade. Também a mansidão é a evidência da verdadeira sabedoria. Ela deve reger o nosso comportamento, também deve caracterizar as nossas relações, né? Isso que caracteriza o crente, esses aspectos. Então você não precisa nem dizer com as suas próprias palavras que você é crente. As pessoas vão notar que essa é a característica do servo de Cristo, né? A mansidão, conforme nós explicamos aqui. Isso tem que ser algo constante nas nossas vidas. Nós não podemos ser dúbios, né? No momento somos mansos, nos momentos somos irados, amizades com um, brigas com outros. Não. Nós devemos ter sempre este pensamento de como humildes de espírito, aqueles que já choraram de arrependimento, choraram de alegria, deixaram para trás ver o homem, estarmos seguindo a imagem de Cristo, sermos mansos, né? Assim como nós vemos neste momento. Isso, meus irmãos, tem um grande valor diante de Deus. Tenho certeza que ao praticarem a mansidão, vocês estarão agradando a Deus. E por isso nós temos que ter o controle em todos os aspectos da nossa vida. Nós não podemos deixar de nos controlar diante das dificuldades, das pressões, até mesmo das atitudes contra nós. Que nesse momento se levanta a ira, né? Quando nós nos sentimos ofendidos, humilhados, injustiçados, muitas vezes tem um sentimento de ira, o que nos leva ao pecado. Então nós temos que ter controle sobre as nossas atitudes. Então, também, diante das bênçãos recebidas de Deus, nós devemos agradecer, sermos humildes e reconhecer que isso é um dom de Deus. Com relação aos bens, a posição social, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos de Deus. Então, não há motivo para orgulho da nossa parte, não há motivo de vaidade nenhuma, e tudo recebemos de Deus. Portanto, não devemos idolatrar essas coisas que nós recebemos de Deus. Nós temos que desfazer desse sentimento de idolatria com relação às coisas que recebemos de Deus. Nós não podemos nos deixar ser reféns ou nos escravizar por essas coisas. Antes, pelo contrário, devemos seguir o exemplo de Cristo e praticar tudo que Ele nos ensinou. Conforme Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Concluindo, meus queridos, meus amados em Cristo, então, hoje nós tivemos essa oportunidade de refletir nesses importantes aspectos, né? Primeiro, devemos ser humildes de espírito, verdadeiros mendigos espirituais, reconhecer a nossa total dependência de Cristo, nossa total dependência do Espírito Santo e do Pai Eterno. Segundo, refletir que tal reconhecimento certamente nos levará ao choro espiritual, também ao choro físico,
Um choro de arrependimento com relação aos nossos pecados. E será que nós temos andado todos os dias na presença de Deus? Ou será que nós temos nos desviado em certos momentos da nossa vida? Será que nós temos dobrado os nossos joelhos, buscando a orientação de Deus? Será que nós temos aberto as nossas Bíblias e meditado na palavra do Senhor, nos alegrado em compreender o que Deus quer de nós? Será que nós temos trabalhado na obra de Cristo? Será que nós temos levado essa mensagem para as pessoas lá do mundo? Para os nossos amigos? Para os nossos irmãos? Para os nossos companheiros de trabalho? Os companheiros de escola? Será que nós temos levado a palavra deles? Será que nós temos trazido eles para a igreja de Cristo? Ou será que nós estamos sendo levados para fora da igreja? Será que nós estamos sendo levados para fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem? Será que nós influenciamos os nossos amigos com a palavra de Cristo? Ou será que nós estamos sendo influenciados pelos amigos do mundo? A quem você tem agradado? A Jesus Cristo, a Deus? Ou aos seus amigos desse século? Quem você quer impressionar? A Deus? Ou os seus amigos, seus companheiros, seu chefe? Nós temos que refletir nessas coisas. Isso nos levará, certamente, a um choro de arrependimento. Porque, com certeza, irmãos, nós temos feito muito pouco pela causa de Cristo. Nós, sim, certamente, nós devemos pesar o que nós estamos deixando de fazer, o que nós estamos fazendo de errado. Nós temos que deixar o Espírito Santo implantar essa mudança nos nossos corações, deixar o velho homem para trás, uma vez por todas, e certamente Deus nos conduzirá ao seu caminho, ao verdadeiro caminho. Esse caminho da palavra de Deus, esse caminho seguindo a Cristo, na presença de Deus. E somente quem está na presença de Deus, mediante Cristo, poderá ser manso, praticar a mansidão e ter a verdadeira paz, o verdadeiro significado a cada manhã. A cada manhã. Não porque você tem isso, porque você fez aquilo, ou porque você tem uma certa importância na sociedade, mas porque você é eleito do Senhor, porque você é salvo em Jesus Cristo, porque você tem a vida eterna. Essa tem que ser a nossa alegria. As outras coisas, meus irmãos, são passageiras, e as coisas mudam. As coisas mudam, e Deus está no controle de tudo. Então a nossa felicidade não deve estar em nós mesmos, nem nos esposos, nem nas esposas, nem nos filhos, nem nas coisas. A nossa felicidade tem que estar no Senhor. Conforme o apóstolo Pedro nos ensina, 1 Pedro 3, 14 a 17: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Então, meus irmãos, a verdadeira felicidade está na pobreza espiritual. A verdadeira felicidade está em ser o indigente espiritual. Um choro de arrependimento, um choro de alegria, que te leva à mansidão que Cristo ensina. Então, que vocês estejam refletindo sobre isso, que o Espírito Santo esteja aplicando na vida de vocês todos esses ensinamentos. Que Deus abençoe a todos e derrame sobre todos nós o seu Santo Espírito. Amém. Os irmãos podem se acertar, curva sua cabeça.
Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, o apóstolo Paulo, o teu filho, inspirado pelo Senhor, na epístola que escreveu aos Filipenses, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira alegria não está fundamentada, não está alicerçada em nós, em algo que possamos encontrar dentro de nós. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira alegria não está alicerçada em algo que temos ou que venhamos a ter do ponto de vista material. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira alegria não está alicerçada em nenhuma filosofia, nenhuma ideologia humana, muito pelo contrário. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira alegria está fundamentada na obra redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa verdadeira alegria, ó Deus, está fundamentada na cruz de Cristo, pois na cruz do Calvário Ele anulou toda a condenação que pesava sobre nós. Na cruz do Calvário, ó Deus, Ele abriu-nos o caminho rumo ao Senhor. E nós que não tínhamos comunhão com o Senhor, passamos a ter. Cientes disso, ó Deus, nós expressamos a nossa total dependência do Senhor. Como humildes, como pessoas que reconhecem, ó Deus, que tudo foi feito de forma graciosa, nós expressamos a nossa total dependência de Ti. E cientes disso, ó Deus, nós choramos pelos nossos pecados, porque os nossos pecados levaram o Teu Filho à cruz, e Ele sofreu, padeceu, por pecados que Ele não cometeu. Por isso nós choramos, ó Deus, de arrependimento, Senhor. Mas ao mesmo tempo te agradecemos, porque o Senhor tem consolado os nossos corações. Como Pai amoroso e bondoso, o Senhor tem nos acolhido, ó Deus, e tem nos dado a graça do Senhor. E cientes disso, ó Pai, nós de uma forma mansa, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas. E queremos viver para o Senhor. E declaramos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, ó Deus, Teu servo Alexandre, que nos trouxe a palavra. Abençoa, ó Pai, o coração de cada pessoa que pôde ouvi-la, ó Deus. E que possamos, ó Pai, sair daqui certos, ó Pai, de que a nossa felicidade está fundamentada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoa-nos, pois nós dependemos totalmente do Senhor. E agradecidos, nós louvamos o Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.